Muito se discute ainda se o Neymar será ou não convocado para a Copa do Mundo. É uma dúvida que paira ainda em relação ao trabalho do Carlo Ancelotti, porque o Neymar não foi convocado uma vez sequer na gestão do italiano. Só que enquanto se discute ainda se o Neymar estará ou não na lista final, parece que o Ancelotti já tomou uma decisão em relação a isso. O jornalista Vanderlei Nogueira, da Jovem Pan, publicou uma matéria onde há informação de que Carlo Ancelotti confidenciou ao seu mentor, Arrigo Sacchi, ex-treinador da seleção italiana, que não levará o Neymar para a Copa do Mundo. Isso teria sido confidenciado pelo Ancelotti ao Sacchi num telefonema em que o Ancelotti ligou para o Sacchi para poder parabenizá-lo pelo seu aniversário de 80 anos. Nesse telefonema, o Ancelotti confidenciou ao Sacchi que está muito contente, muito empolgado com o trabalho que ele tem realizado na seleção brasileira. E aí, em relação ao Neymar, ele disse que não pretende levar o Neymar para a Copa do Mundo, argumentando que no entendimento dele, Ancelotti, o tempo do Neymar na seleção brasileira já passou. E ainda disse que não entende por que existe tanta polêmica acerca da ausência dele na seleção brasileira. Agora, vamos aguardar para ver se essa opinião do Ancelotti vai ser mantida até o dia 18 de maio, data do anúncio da lista final para a Copa do Mundo. O Ancelotti já indicou que está com os seus 26 convocados praticamente definidos, que tem ainda uma dúvida ou outra, e quais jogadores eu acho que ainda podem aparecer na lista final. Lucas Paquetá, que já esteve presente em outras convocações e não esteve na última lista agora. Eu acho que o Endrick é um jogador que briga muito por uma das últimas vagas. O Igor Thiago, que foi convocado agora para a última data FIFA, também briga por uma das últimas vagas. Mas se você levar em consideração que ele já definiu os goleiros, os defensores e praticamente já encaminhou os meio-campistas e os atacantes, de fato o Neymar tem grandes chances de ficar de fora. E aí, podem ter certeza que se o Ancelotti não levar o Neymar para a Copa do Mundo, a pressão popular será enorme. Porque o Neymar é um jogador que ele tem muito prestígio, ele tem muito peso, só que aí entra um ponto que até o Cafu tinha comentado no Podpah. O Cafu foi jogador do Ancelotti e deixou bem claro no Podpah que o Ancelotti não é do tipo de treinador que se deixa levar por opinião pública. Se ele levar o Neymar para a Copa do Mundo é porque ele realmente quer contar com o Neymar, e não por pressão popular. Ele é muito convicto naquilo que ele pensa. Eu sou o Vini Weiner e essa aqui foi a primeira notícia da edição dessa sexta-feira, dia 3 de abril, do Boletim Weiner. Mbappé é criticado por torcedores. O Mbappé está sendo criticado por alguns torcedores franceses nas redes sociais, com alguns dizendo que ele teve uma atitude de babaca e até mesmo de egocêntrico. E tudo isso aconteceu no último jogo da França na data FIFA. Na data FIFA, a França enfrentou o Brasil. Para o jogo contra o Brasil, Didier Deschamps, o treinador, colocou o time titular a campo. Quando foi para o segundo jogo da data FIFA contra a Colômbia, o Deschamps descansou os titulares e colocou para campo o time reserva. Isso significa que jogadores como Kylian Mbappé e Michael Olise começaram na reserva, normal. Normalmente, quando o Mbappé está em campo, ele é o capitão. Só que como ele começou o jogo na reserva, na ausência dele, o escolhido para ficar com a braçadeira foi N'Golo Kanté, o volante. Só que aí faltando ali mais ou menos 12 minutos para o fim do jogo, o Deschamps chamou o Mbappé e o Olise para entrarem no jogo. E o Mbappé entraria na vaga do Marcos Thuram. Uma imagem feita por um torcedor nas redes sociais está viralizando, onde o Mbappé aparece na beira do gramado pronto para entrar, pedindo para que o Cherki, que estava próximo do Kanté, pegasse a braçadeira de capitão que estava com o Kanté e levasse para ele na beira do campo para que ele entrasse já como capitão. O Cherki atendeu ao pedido, pegou a braçadeira que estava com o Kanté e o Kanté também, vocês sabem muito bem como ele é, cedeu a braçadeira sem problema algum. Então o Mbappé conseguiu realizar o seu desejo de entrar em campo da maneira que tanto gostaria. Entrou com a faixa de capitão e com a camisa 10. Só que nas redes sociais essa atitude não pegou bem, porque mesmo que o Mbappé seja o capitão, muitos tiveram o entendimento de que não havia necessidade de ele tirar a braçadeira do Kanté, sendo que o jogo já estava chegando ao fim. Muitos viram a atitude de Mbappé como algo mesquinho. E um dos principais pontos levantados é de que o Kanté não é um jogador qualquer.
Não é como se o Mbappé estivesse tirando a braçadeira de um jogador juvenil, de um jogador inexpressivo dentro da seleção francesa. Nada disso. Kanté é mais velho do que o Mbappé, tem mais tempo de seleção francesa do que o Mbappé, e assim como o Mbappé, ele também é campeão do mundo. Foi peça fundamental no título de 2018. Muitos estão até comparando essa atitude do Mbappé de pedir a faixa de capitão entrando com uma atitude do Messi, que ia entrar em um jogo da Argentina, a braçadeira de capitão estava com outro jogador, esse mesmo jogador queria dar a faixa de capitão para que o Messi entrasse, e o Messi ficou dizendo que não queria, que a faixa podia continuar com aquele jogador. Agora fica o questionamento para você, para que você dê sua opinião aqui nos comentários. Mbappé foi mesquinho, foi uma atitude desnecessária, ou você acha que ele fez o certo? Se ele é o capitão, ele tem que ser o capitão em qualquer circunstância. Debandada na seleção italiana. O último que sair da seleção italiana apaga a luz. Está acontecendo uma debandada depois do fracasso dessa última semana, em que a Itália perdeu na repescagem para a Bósnia e pela terceira vez consecutiva não vai a uma Copa do Mundo. O fato de novamente a seleção italiana ter caído na repescagem expõe o péssimo trabalho que tem sido feito nos últimos anos e principalmente o quão fraco é o nível dessa geração. Como eu falei para vocês no vídeo de ontem, quando eu comecei a acompanhar a seleção italiana, nós conhecíamos todos os jogadores da Itália, porque eles eram destaques dos principais times da Itália. Eles eram destaques da Juventus, do Milan, da Inter de Milão. Hoje em dia não é assim. Você vê muitos jogadores da seleção da Itália que jogam em equipes pequenas da Itália, que jogam em equipes pequenas de outros países da Europa. Jogadores que não fazem a diferença. Tanto que se eu pegar a escalação da Itália e colocar aqui pra você, se você não acompanha muito futebol europeu, se você conhecer 2, 3 nomes, vai ser muito. Com o fracasso, agora muita gente está começando a largar o barco. Ontem, Gabriele Gravina renunciou o cargo de presidente da Federação Italiana. Quem também renunciou seu cargo foi Gianluigi Buffon, o histórico ex-goleiro da Juventus, do Parma e também da própria seleção italiana. O Buffon era chefe de delegação e após a Itália não conquistar a vaga para a Copa, ele também acabou renunciando. O próximo da lista deverá ser o treinador Gennaro Gattuso, que ainda não teve a sua saída confirmada oficialmente, mas ela está muito bem encaminhada. Do jeito que as coisas vão, o futuro é sombrio para a Itália. City tenta manter Rodri. O Manchester City está travando um duelo nos bastidores com o Real Madrid pelo volante espanhol Rodri, o bola de ouro de 2024. O Rodri é considerado um jogador fundamental pela equipe do Manchester City. No tempo em que ele esteve machucado depois de ter rompido o ligamento do joelho, o City sentiu muito a sua ausência e agora o City quer garantir a sua permanência pelas próximas temporadas. Segundo informação do jornalista Fabrizio Romano, o Manchester City ofereceu para o Rodri uma proposta para que ele renove o seu contrato. Lembrando que atualmente ele tem contrato até 2028. Agora, caberá ao Rodri decidir se quer renovar com o City ou se de fato vai querer sair para um novo desafio. O Real Madrid tem bastante interesse nele já para a próxima temporada e ele em momento algum descartou ou despistou o Real Madrid nessa história. O Florentino Pérez gosta bastante do futebol dele e o Real entende que existe a necessidade de reforçar o seu meio-campo. Agora, caberá ao Rodri, como eu disse, decidir junto da sua família se vai querer permanecer no City ou dar um novo passo na carreira e quem sabe jogar no gigante Real Madrid. Mas uma coisa já é certa. Se o Rodri não quiser renovar com o City e tomar a decisão de ir embora, a postura do Manchester City é clara. Eles vão pedir alto, vão pedir uma fortuna para o time que quiser contratá-lo. Vocês têm noção que o Real Madrid pode ter na próxima temporada um meio-campo com Rodri, Jude Bellingham, Federico Valverde e Tchouaméni? Um meio-campo que tem poder de marcação, um meio-campo que tem bom passe, que tem chegada no campo de ataque. É que aqui eu tô até colocando a possibilidade de se jogar com 4 jogadores no meu campo. Mas enfim, que jogue com 3. Rodri, o Valverde e o Bellingham. É um senhor meio-campo. Ederson acerta com um novo clube. O volante brasileiro Ederson, que aqui no Brasil jogou por Corinthians, Cruzeiro, Fortaleza, está de malas prontas para partir para o futebol espanhol. Ederson deverá trocar a Atalanta pelo Atlético de Madrid. Afinal, segundo informação do jornalista Fabrizio Romano, o Ederson já chegou a um acordo em termos pessoais com o Atlético de Madrid.
O que seriam esses termos pessoais? Tempo de contrato, salário, bônus. Então, entre o Ederson e o Atlético já está tudo certo. Agora, o Atlético negocia o valor da transferência junto da Atalanta. Valor esse que gerará por volta de 35 e 40 milhões de euros. Com o Atlético entrando em um acordo com a Atalanta, Ederson será então, para a próxima temporada, o mais novo jogador do plantel de Diego Simeone. O Ederson estará num time que é um time muito para jogador operário. Quando eu digo para jogador operário, quero dizer que o sistema tático do Simeone, ele não favorece um jogador em específico. Ele favorece o conjunto. E o Ederson, por ser um bom marcador, um cara que chega no campo de ataque, um jogador que briga muito pela posse, eu acho que ele vai acabar se dando muito bem dentro desse contexto. Geralmente, jogadores argentinos que o Simeone contrata, eles se dão muito bem nesse contexto. Muito por conta disso. É um estilo de jogo que favorece o coletivo, favorece quem quer marcar. Eu acredito que essa provável ida do Ederson para o Atlético de Madrid vai ajudar muito ele em termos de visibilidade. Porque por muito tempo na Atalanta, mesmo jogando bem, ele não era lembrado quando o assunto era seleção brasileira. Ele não era lembrado quando o assunto era quem são os melhores meio-campistas brasileiros atualmente. E vou falar pra vocês, pelo perfil dele, pela imposição física, por ser um cara que finaliza de fora da área, era um jogador que eu sempre disse aqui que poderia ter sido mais testado na seleção brasileira. Rodada do Brasileirão. Chegou ao fim a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos aos resultados dos jogos da noite da última quinta? Mesmo fora de casa, o Atlético Mineiro venceu a Chapecoense por 4-0, goleada. Jogando em casa, o Santos recebeu o Remo e venceu por 2-0, com o Neymar participando dos 2 gols. Quem teve uma vitória convincente ontem foi o Red Bull Bragantino, que recebeu o Flamengo e venceu pelo placar de 3-0. Fechando a noite da quinta, o Palmeiras, que é o atual líder da competição, venceu mais uma. Agora a vítima foi o Grêmio. Vitória do time de Abel pelo placar de 2-1. Com o fim da 9ª rodada, essa é a classificação do Brasileirão. O Palmeiras, como eu disse, ele é o líder com 22 pontos, é seguido por Fluminense, Bahia e São Paulo. Olhando para a parte de baixo da tabela, temos novidade no Z4. Com a vitória do Botafogo nessa rodada, a vitória do Santos também, agora estão na zona de rebaixamento. O Cruzeiro, a Chapecoense, o Mirassol e o último colocado é o Remo. Pegando as últimas edições do Campeonato Brasileiro, geralmente, os títulos brasileiros são divididos entre Palmeiras e Flamengo. Esse costuma ser o natural porque são os times que mais investem, os times que têm os melhores elencos. Então, quando o Campeonato Brasileiro começa, eu sempre olho muito para a diferença que existe entre esses dois, porque eu sei que lá na frente, eles que vão ter fôlego para terem as maiores pontuações. Nesse momento, a diferença de pontuação do Palmeiras para o Flamengo é de 8 pontos. Terceiro amarelo revolta Neymar. O Neymar detonou a arbitragem de ontem do jogo do Santos depois de ter levado o seu terceiro amarelo, que o tira do jogo contra o Flamengo. O Neymar acabou se envolvendo ali numa discussão, no entreveiro, com o Diego Hernandes, uruguaio, que joga na equipe do Remo. O Neymar estava ali querendo prender a bola, o Diego Hernandes deu uma chegadinha do Neymar e o Neymar levantou com tudo para poder reclamar com o Diego Hernandes. E aí o árbitro da partida, o Sávio Pereira Sampaio, ele deu amarelo para o Neymar, pela forma como o Neymar foi reclamar. O Neymar não concordou com esse cartão amarelo, que acabou custando caro para ele perde o próximo jogo contra o Flamengo, e aí depois, na sua entrevista pós-jogo, o Neymar não poupou críticas ao Sávio Pereira Sampaio, dizendo o seguinte: só fui reclamar com ele porque sofri uma entrada de costas. Tipo, desleal, sabe? Sem necessidade. Final de jogo. E, porra, não foi a primeira. Foi a terceira ou quarta. Só fui reclamar com ele e falar: porra, tá ficando louco? Enfim, Sávio é assim, né? Acho que acordou de Chico e veio assim pro jogo hoje. Não podia nem falar com ele que ele te ignorava, virava as costas. Enfim, é o tipo de árbitro que quer ser a figura. Danilo detona grupo após derrota. O Danilo, peça de confiança de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, não poupou críticas ao grupo do Flamengo depois da derrota por 3-0 para o Red Bull Bragantino. O Danilo não foi titular nessa partida, acabou entrando no decorrer do jogo
e acabou falando o que ele pensa a respeito da postura do Flamengo na derrota de ontem, considerando a postura do grupo inadmissível. Uma vergonha. O que a gente fez não pode acontecer com a camisa do Flamengo. Nem só pelo Flamengo, mas pela história de cada um. Hoje é um capítulo que eu não me orgulho nem um pouco. Lembrando que a derrota de ontem por 3-0 para o Red Bull Bragantino foi apenas a primeira derrota do trabalho de Leonardo Jardim. Até então, eram só vitórias ou empates. Quem acompanha mais o Flamengo sabe exatamente do que eu vou falar agora. O Flamengo costuma ter dificuldades jogando contra o Bragantino em Bragança. E nisso, não importa a fase e não importa o treinador. Já viu o Flamengo com times muito fortes, em boa fase, ir jogar em Bragança e tropeçar, fosse perdendo ou empatando. É uma dificuldade do Flamengo. O Bragantino é um time que aqui no Brasil explora muito bem esse fator casa. Então, claro, perder de 3-0 nunca é bom, nunca é legal, ainda mais para um time como o Flamengo. Não estou dizendo que eles têm que considerar perder por 3-0 normal, mas eu digo que perder pro Bragantino, nesse contexto, não é motivo para nenhuma crise, não é motivo para desespero. Até porque, como eu falei, foi apenas a primeira derrota do trabalho do Jardim. Carrascal toma gancho no Fla. Jorge Carrascal tomou um gancho ainda por conta daquele jogo da Supercopa do Brasil, quando ele foi expulso depois de dar uma cotovelada no Breno Bidon. Finalmente, o Carrascal foi julgado por conta daquela expulsão e foi determinado que ele cumpra 4 jogos de suspensão em competições da CBF. Então ele poderá cumprir essa suspensão nos jogos do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Como o anúncio da suspensão tinha acontecido ontem, então a suspensão ainda não estava valendo para o jogo contra o Bragantino. Tanto que ele jogou contra o Bragantino, acabou entrando no decorrer do jogo. Agora ele poderá cumprir esses 4 jogos nas próximas 4 partidas, normalmente. Quando acontecem os julgamentos, eu vejo que em algumas situações eles pesam mais a mão, em outras menos. Vou citar um exemplo aqui. O Carrascal tomou 4 jogos de gancho porque deu uma cotovelada na cara do Breno Bidon. Beleza. Quantos outros jogadores também já não foram expulsos por condutas agressivas que os times depois não entraram com recursos e conseguiram que esses jogadores fossem absolvidos? Agora eu queria saber de você aqui nos comentários a sua opinião sobre as notícias da edição dessa sexta-feira do Boletim Weiner. Hoje é feriado, mas mesmo assim fiz questão de estar aqui com vocês, pelo menos para um vídeo, para manter a nossa rotina, porque a máquina não pode parar e amanhã eu tô de volta. Quanto a esse vídeo, se você tiver gostado, deixa o seu like, se inscreva e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e um ótimo feriado. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!